Oi, gente! Hoje eu vim trazer um pouco sobre a minha rotina de estudos para residência. Então, para quem não sabe, eu estou no 4º ano de medicina veterinária. E isso quer dizer que o ano que vem eu me formo e aí eu já vou prestar as provas de residência. Então, já estou tentando desenvolver uma rotina, né, de estudos diário para não chegar mais para frente e aí eu me apavorar e ficar lotado de conteúdo. Então, eu estudo em período integral, não tenho muito tempo para fazer isso, mas nesse dia eu cheguei, fui fazer algumas coisas antes, e aí já estava bem tarde, não deu para fazer muita coisa, mas eu comecei vendo uma aula que tinha restado do período do online, e aí eu fui fazendo o resumo simultaneamente. Então, terminei, e aí eu fui para os assuntos da residência mesmo. Hoje eu ia revisar a introdução sobre dermatologia. Depois que eu terminei o resumo, eu fui pegar o meu planner. Então, nele eu consigo controlar tudo que eu estou fazendo. Já anotei as aulas que eu tinha terminado de ver. E aí, isso está me ajudando demais, porque eu consigo ter uma noção do que eu tenho para fazer. E esse cronograma é uma delas. Então, nele eu consigo visualizar o meu dia inteiro, né? O que eu tenho para fazer de atividade fixa, o que me sobra de tempo para fazer esse tipo de coisa. E é com ele que eu estou coordenando as minhas atividades. Depois fui para a página da residência. E nessa página eu costumo anotar mensalmente todas as atividades que eu fiz voltadas para a residência, todos os assuntos que eu revisei. E aí eu coloco também as questões, se eu fiz simulado, se eu não fiz, qual foi o meu desempenho, porque de vez em quando a gente precisa voltar em assuntos que não foram muito bem absorvidos. Então, terminei esse planner. E aí eu fui para o outro. Então, esse outro, eu tenho só os assuntos que eu preciso estudar todos os dias. Então, não dá para seguir todos os dias, porque às vezes eu tenho coisas da faculdade mesmo para fazer, mas a maioria das vezes dá certo. E aí depois eu peguei o meu caderno. Então, esse caderno é onde eu armazeno os meus resumos. Como eu estava vendo sobre dermatologia, eu peguei a primeira aula para revisar, uma aula bem extensa. E aí eu sempre faço isso porque durante a aula a gente não tem muito corrido, a gente não tem material complementar, e aí acaba faltando alguma coisa ou alguma coisa que a gente no momento não achou que era tão importante, na verdade ela é. Então eu sempre reviso, porque é uma forma de lembrar também, e aí eu vou acrescentando coisas nesse resumo. Nesse dia eu tava cansada, então não fiz muita coisa, dei uma cortada, mas eu terminei a aula toda. Mas às vezes eu costumo ver mais de uma. Então, essa leitura ela me ajuda muito, porque já é sobre uma coisa que eu já vi. Então, isso tem me ajudado bastante. Depois eu tive que voltar no planner, porque eu tinha esquecido de planejar o meu dia seguinte. Então eu fui na parte mensal, e aí organizei o que eu tinha para fazer no dia seguinte, revi os meus compromissos, as minhas atividades, e também na parte semanal. Então anotei alguma coisa que eu tinha deixado de fazer, o que eu vou precisar fazer, e aí para amanhã já estava mais ou menos tudo organizado. Depois disso eu peguei o tablet. Então, esse tablet eu tenho usado ele mais para vídeos e para leitura de PDFs. Então, ele tem me ajudado bastante. Nesse dia, como eu estava estudando sobre dermatologia, eu peguei um artigo que eu já tinha começado a ler antes. Mas aí eu fui dar uma revisada nele. Então, fui grifando as partes que eu achava importante, porque eu não consigo ler sem grifar. E fiquei um tempinho vendo ele. Mas depois, com certeza, eu vou voltar, porque
era um trabalho de TCC, era bem grande. Acabei não terminando, então eu peguei só as partes iniciais mesmo, até porque eu não me aprofundei muito no assunto hoje. Depois disso, eu fui para a etapa final do meu estudo. Então, todos os dias que eu estudo para residência, eu tento fazer questões. De vez em quando eu faço no livro, de vez em quando eu faço no aplicativo. Esse é o livro Residência em Medicina Veterinária, da editora Sanar. E eu gosto muito dele porque ele tem as resoluções das questões comentadas. Então, nesse dia eu estava vendo sobre dermato, fui na etapa de dermato, fiz as questões. E aí depois eu relato tudo no meu planner para eu ver se o meu desempenho foi bom, se não foi, e se eu vou precisar revisar esse assunto novamente. Então, essa é a etapa final. Eu já fico bem feliz que quando eu tô nela é porque já tá acabando. E é uma parte mais ativa também do estudo do que só ficar lendo. Então, o meu dia de estudo terminou aí. Isso já era mais ou menos umas 2 horas depois, que é a hora que eu comecei. Mas é basicamente isso, não é todos os dias que eu consigo fazer essa rotina, mas nesse dia deu tudo certo, e tem dado bastante certo até. E eu espero que vocês gostem.